Eu sou a Mariana Gade e hoje eu vou te explicar como é que a escolha da acomodação pode interferir de forma positiva ou negativa no sucesso do seu intercâmbio para que você consiga se desenvolver academicamente, profissionalmente, até pessoalmente no exterior, né? Então, vamos lá. A acomodação é uma coisa que às vezes assim até tira o sono de muitas pessoas na hora de escolher, de fechar o programa de intercâmbio. Porque é uma coisa que a gente não sabe para onde a gente vai, a gente não entende muito bem. Muitas vezes nós estamos indo para um país que a gente nem conhece, que a gente não sabe exatamente a cultura deles, não sabe quais são os hábitos, né, 100%, por mais que a gente pesquise, a gente nunca sabe certinho. E é uma coisa que muitas vezes a gente acaba encontrando informações na internet, ou ouvindo falar, né, de histórias de pessoas que não tiveram sucesso com a acomodação durante o intercâmbio. Na verdade, essas histórias acabam sendo muito comuns, mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o mais comum é as pessoas reclamarem, né? E não as pessoas falarem bem. Então, para cada caso de acomodação que dá errado, normalmente nós temos, assim, uma infinidade de casos que dão certo. Mas, como a gente acaba ouvindo muita história e a gente tem aquele negócio assim do tipo, ah, mas eu vou ser o azarado, comigo vai acontecer isso. Então a gente acaba ficando com medo na hora de escolher a acomodação para o intercâmbio, né? E na hora que eu falo escolher a acomodação, é muito importante a gente ter em mente que escolher é uma coisa que quem pode fazer normalmente são apenas as pessoas maiores de idade, tá? Quando a gente fala de intercâmbio para menores de idade, na maioria das vezes a acomodação já está pré-estabelecida, você não tem muito o que escolher. O máximo que você consegue é escolher se vai ficar no quarto individual, quarto duplo, se vai ficar. Às vezes você consegue escolher se vai ficar numa residência ou numa casa de família, mas dependendo da escola que você escolher, você não tem essa opção. Ou às vezes a opção de residência estudantil para menores de idade é muito cara e acaba não compensando, né? Por mais que seja uma preferência. Então, tudo que eu vou falar aqui hoje é focado em estudantes maiores de idade, tá? Para menores de idade tem muito detalhe e vai depender muito de programa para programa, escola para escola, então não cabe nesse vídeo eu falar sobre isso, tá? Mas vamos lá. A acomodação. Olha que eu sou uma pessoa assim que nesse ponto eu tenho muito o que falar, né? No meu primeiro programa de intercâmbio eu fui au pair, então eu não tive a possibilidade de escolher a acomodação, o programa já tinha incluso a acomodação na casa de família, então foi essa minha primeira experiência no exterior, ficando numa casa de família, trabalhando para eles e vivendo com eles, né? Mas depois disso eu fiz diversos outros programas, então eu já tive a possibilidade de ficar em literalmente todos os tipos de acomodação sobre os quais eu vou falar hoje. Então, já fiquei em casa de família, residência estudantil, já fiquei em hostel, já fiquei em hotel, já fiquei em todos os tipos de acomodação que vocês podem imaginar. Então, quando eu falo sobre acomodação, realmente é porque eu sei, eu vivenciei, eu passei pela experiência, eu sei os prós e os contras e eu tenho as minhas preferências também, tá? Porém, a minha preferência não necessariamente vai ser a sua. E isso é uma coisa que é muito importante ter em mente. Por que existem diversos tipos de acomodação? Porque cada uma é para um perfil diferente de estudante. Se todo mundo fosse igual, se todo mundo gostasse da mesma coisa, não ia ter por que ter um monte de coisa diferente, né? O mesmo serve para acomodação. A ideia é que existam vários tipos de acomodação para atender os mais diversos públicos. Por isso que tem muitas escolas, tem muitas agências que vão oferecer mais de uma opção ou vão te dar N outras possibilidades. Você tem, às vezes, a possibilidade de ficar em acomodação da própria agência, em acomodação da própria escola, em uma acomodação de outra empresa que seja vinculada à agência ou à escola. Então, são inúmeras as possibilidades. E aí também a gente já acaba com um mito muito grande na questão do intercâmbio, que muita gente ainda pensa que fazer intercâmbio é ter que ficar numa casa de família. Eu já vi muita gente falar para mim, eu não faço intercâmbio porque eu já tô muito velho para morar com outra família. Mas quem falou que você tem que morar com outra família?
Ninguém falou que isso é obrigatório. Ninguém falou, inclusive, que você é obrigado a contratar uma acomodação quando você fecha o seu intercâmbio. Você não tem obrigatoriedade nenhuma de contratar uma acomodação com a sua agência ou com a escola com quem você está fechando o seu intercâmbio. Isso é um serviço adicional que eles oferecem para a sua comodidade, mas não é uma obrigação. Então, isso também é uma coisa que tem que ser muito clara. As pessoas às vezes falam, eu fiquei nessa acomodação porque foi a única opção que a agência me deu, mas não era o que eu queria. Então, por que você fechou essa acomodação? Você não é obrigado. Você pode fechar a acomodação por conta própria. Isso eu já falei inúmeras vezes, né? Quando você vai até a agência e você escolhe o seu programa de intercâmbio, não é pacote fechado. E mesmo que eles te apresentem um pacote fechado, eles podem trocar. Às vezes a variação de preços não compensa, aí já é outra coisa. Mas você pode trocar qualquer coisa que você quiser dentro de um orçamento que te é passado por uma agência. Você não tem obrigação de ficar na acomodação da agência, você não tem obrigação de ficar na acomodação da escola, não é obrigado você ter uma acomodação dentro do seu contrato de intercâmbio. Você pode simplesmente ir em uma agência de viagens, na internet, em qualquer site de busca de hospedagem e fechar a acomodação por conta própria. Você não precisa fechar com a agência ou com a escola com quem você está fechando o seu intercâmbio. E isso te dá uma variedade muito grande de possibilidades para você escolher realmente a melhor acomodação para você. Porém, qual que é a vantagem de você fechar a acomodação pela agência ou pela escola? O suporte que você vai ter. Se você vai lá na internet e faz uma reserva direto com uma empresa, com um hotel, com um hostel, com qualquer outro tipo de acomodação, você pode fazer isso, mas qualquer problema decorrente dessa acomodação é responsabilidade 100% sua. Você tem que ir lá entrar em contato com eles e resolver. Se você fecha com uma acomodação que foi indicada pela agência, né, que você fez todo o processo de reserva pela agência, pela escola, você vai lá na escola onde você está estudando, ou você vai lá falar com o seu consultor de intercâmbio na agência e essa pessoa vai te ajudar a solucionar qualquer problema que você venha a ter. Então, essa é a grande vantagem, mas não significa que exista uma obrigatoriedade. Até porque você pode deixar para fechar a sua acomodação mais perto da data da viagem. A maioria dos processos de vistos não vão pedir que você apresente acomodação durante o processo. Então, se você não tiver feito a reserva ainda, você pode esperar para fazer a reserva da sua acomodação depois que o visto já estiver aprovado. E aí você escolhe com calma. Tem a desvantagem de que pode ser que a acomodação que você escolheu não tenha mais disponibilidade, muito perto da data do seu embarque. Mas aí é outra história, que você pode deixar para reservar perto do embarque, você pode. Respeitando, né, todos os prazos que te forem passados. Uma coisa também que é muito importante a gente lembrar quando a gente está escolhendo a acomodação para o nosso intercâmbio. Às vezes as pessoas, elas exigem tanta coisa, elas fazem uma lista de exigências. Porque eu vi que uma vez aconteceu tal coisa com tal pessoa, então eu não quero isso, não quero aquilo, não quero... Faz uma lista enorme de coisas que não quer. Sabe o que a gente vai conseguir, né, para essa pessoa? 1, 2 opções de acomodação. Ou seja, não necessariamente vai ser a melhor opção, vai ser a opção que tinha dentro desses zilhões de requisitos. Então, isso é muito importante ficar atento. Se você tem muitos requisitos, primeiro lugar, pode ser que fique mais caro. Aliás, tem grande chance de ficar mais caro. Segundo lugar, pode ser que não seja exatamente o ideal para você, seja apenas o que cumpriu toda a sua listinha. Então, isso é importante também ter em mente. Quanto mais exigências você tiver, eu quero um quarto individual, eu quero um banheiro privativo, eu quero isso aqui, isso, eu quero com tudo isso, blá, 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 que seja perto da escola, vai aumentar o seu custo. Compensa ter todo esse aumento de custo, às vezes, para 2 semanas de acomodação, 4 semanas de acomodação, tudo isso é importante colocar na balança. Será que vale a pena gastar, fazer um investimento tão grande para um negócio que é tão temporário e que você vai passar pouco tempo lá?
A não ser que tenha realmente, né, um motivo específico para você precisar de uma acomodação, ou que você fala, não, eu tenho dinheiro, eu vou usar esse dinheiro para isso porque eu quero focar no meu conforto. Tudo bem. Mas eu já vi muito casos de pessoas que optam por escolas mais baratas e que não atendem 100% os requisitos da pessoa em relação ao curso para poder atender 100% os requisitos em relação à acomodação. Aí, como que você quer se desenvolver no exterior, né? Você realmente ter um desenvolvimento acadêmico, um desenvolvimento linguístico, um desenvolvimento profissional, se você está mais focado na acomodação onde você vai se hospedar do que no curso que você vai fazer, né? Então, isso tem que ser levado em consideração também. O que vale mais a pena? Investir mais no curso, investir mais na acomodação, investir mais em compras no final do programa? Vai depender dos seus objetivos, né? Mas eu, particularmente, recomendo que você faça a maior parte do seu investimento, ou pelo menos o investimento mais acertado, mais assertivo, no curso, e o resto é um pouco mais supérfluo, né? Mas, de qualquer forma, é muito importante a gente levar em consideração qual acomodação que a gente vai escolher, porque por mais que seja algo temporário, tem que ser algo que te apresente um mínimo de conforto, né? Você tem que se sentir bem lá, você vai deixar suas coisas lá, você precisa descansar, você precisa ter espaço para fazer lição. Então, tudo isso é importante você levar em consideração, né? Quando você for fazer a sua escolha. O que eu vejo muito também o pessoal, principalmente o pessoal mais jovem, mas eu quero conhecer gente, eu quero ter festa, eu quero isso, eu quero isso, eu quero ir. Aí depois passa uma semana que tá fazendo intercâmbio, eu não aguento mais, é muita bagunça, é muito barulho, eu preciso dormir, eu tô exausto. Sim, você vai ficar exausto se você não dormir bem à noite, isso vai prejudicar o sucesso do seu intercâmbio. Então, leve isso em consideração também. Mas então, vamos lá. Quais são os principais tipos de acomodação, né? Bom, primeiro que todo mundo conhece, né, que é mais familiarizado, né, que sempre ouve falar quando tá falando de intercâmbio, é a casa de família. Então vamos começar por ele, né? O que é uma casa de família? Aliás, vamos começar dizendo o que não é uma casa de família. As pessoas se apegam muito aos intercâmbios de high school, au pair, que a casa de família, na verdade, tem uma outra função que não somente te hospedar, né? Nos programas como au pair, como high school, a ideia é realmente que você faça parte da família, que você vá lá para participar da vida deles e vice-versa, que eles participem da sua vida. Então, isso é parte do programa, isso não é parte da acomodação especificamente. O programa, né, tem como requisitos que a família participe da sua vida e te convide e te incentive a participar da vida deles também. Então, é uma outra experiência. Mas, para quem está fazendo, por exemplo, um curso de idiomas, uma faculdade, uma especialização, um curso de férias que seja, a casa de família é uma hospedagem, não é uma experiência. Não deixa de ser uma experiência também, mas o foco é a hospedagem. Eles estão lá para garantir que você vai ter um lugar para dormir e se você contratou um plano de refeições, que você tenha também a alimentação que foi contratada. É isso que eles vão fazer. Eles vão te dar uma cama, te dar uma casa limpa, te dar o seu quarto, todas as condições que precisa para que você estude e que o seu programa, né, tenha sucesso e que você consiga descansar, que você consiga fazer tudo que você precisa fazer durante o seu programa com segurança. Eles vão te auxiliar, te dar dicas de como ir para os lugares, de onde pegar, eles vão te ensinar a pegar o ônibus no primeiro dia de aula ou qualquer que seja o transporte público, vão te dar todas as informações necessárias, te passar as regras essenciais, mas só. Normalmente, se você fica hospedado numa casa de família, você nem senta na mesa para fazer as refeições com eles. Eles têm a rotina deles e você vai ter a sua. E elas provavelmente vão ser muito diferentes. Pode ser que tenha membros da família que você nem venha a encontrar dentro da casa. Então as pessoas às vezes se preocupam muito assim, mas eu não quero casa com criança, mas eu não quero isso, eu não quero aquilo. Às vezes você não vai nem encontrar, ou então as pessoas fazem muita questão, né? Eu quero casa com criança, porque criança conversa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas você vai ficar lá no seu quarto, a criança vai ficar no quarto dela, ou então a criança vai ficar lá no quarto de brinquedo dela.
ela não vai, muitas vezes ela não vai querer conviver com você, ela não se importa, ela sempre tem gente entrando e saindo da casa dela. E vamos ser bem sinceros, é pouquíssimo provável que uma casa de família tenha crianças, porque justamente as famílias que participam, né, do programa costumam ser famílias que os filhos já cresceram, saíram de casa e aí sobrou um quarto e eles botaram esse quarto para alugar, para fazer uma renda extra. Então é basicamente isso, uma casa de família, muito similar a uma pensão. É essa a ideia. Você tem uma pessoa para cuidar de tudo, né? Que fica lá fazendo a gestão da casa, que cuida da alimentação, se tiver, mas é isso. Nada garantido que você vai ter um contato. Mas é que eu fiquei sabendo que fulano foi fazer intercâmbio na Irlanda e teve uma hostman maravilhosa e ela fazia jantares para ele aos domingos e eles faziam não sei o que, não sei o que lá. Foi uma exceção. Essa não é a regra. Até porque, outra coisa também que é importante ter em mente é que a família não necessariamente vai ser aquele estereótipo que você tem na sua cabeça, né? A gente, quando imagina, estou indo para os Estados Unidos, estou indo para a Inglaterra, a família vai ser composta por um pai, uma mãe, 2 filhos, um menino e uma menina, eles são loirinhos, branquinhos, de olhos azuis, falam inglês igual eu vejo nos filmes, vai ser a casa dos sonhos com a cerquinha branca. Não. Vai ser uma família de qualquer pessoa que seja cidadão daquele país. Então, por exemplo, muitas pessoas, né, quando vão para Vancouver, ficam hospedadas em casas de filipinos. Por quê? Porque houve uma imigração muito grande de filipinos para a região de Vancouver, né, para toda a região de British Columbia, lá no Canadá. Então, hoje em dia, a grande parte da população lá são de cidadãos canadenses de descendência filipina ou que nasceram nas Filipinas mesmo e hoje são cidadãos. E não tem nada de errado com isso, eles são cidadãos canadenses, eles têm inglês fluente, eles vão te ajudar com tudo que você, né, precisa, mas eles não vão ser do sangue canadense que você quer ver lá, a árvore genealógica da pessoa. Não é assim. Não é assim na maioria dos países, na maioria dos casos. Então, você pode ter, nos Estados Unidos, tem muita família de descendência italiana, tudo vai depender da região onde você for ficar e qual foi o maior fluxo de imigração no país, né, para o país onde você vai ficar hospedado. Não vai ser exatamente como você imagina, como você viu lá pintadinho no retrato, como você assiste nos filmes. Tem que ter isso muito bem em mente. E, consequentemente, a alimentação também, né? Se você contratar o plano de alimentação deles, não vai ser a comida típica que você vê nos filmes, né? Eu tive o caso de uma estudante que foi para Irlanda e que quando ela retornou, quando ela fez, né, ela deu o feedback dela, né? Ela reclamou que ela não tinha no café da manhã salsicha, feijão, ovo frito e blá 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 blá, tudo do típico café da manhã irlandês, que ela tinha sucrilhos, pão e manteiga e que isso era um absurdo. Sabe onde que você vai ter o típico café da manhã irlandês ou o típico café da manhã inglês, canadense, o que seja? Em restaurantes, em hotéis. Não vai ser na casa de família, porque não é isso que eles comem todo dia. Pode ser que eles venham a fazer algum dia, né, para os estudantes, né, ou para eles mesmos, mas não é o que eles fazem no dia a dia. Até porque eles trabalham com estudantes de diversos países diferentes. Normalmente você não é o único estudante que fica hospedado numa casa de família, é muito comum ter mais de um estudante. E eles têm que atender o gosto de todo mundo. A função deles é te manter alimentado, seguro e saudável. Não é ficar te dando comida típica. Se você quer comer a comida típica, você vai até um restaurante, compra, paga e come, né? Eles vão fazer, na maioria das vezes, lanche, macarrão, comidas rápidas, fáceis e que são normalmente bem aceitas pela maioria dos estudantes, independente da nacionalidade. Vão ter várias regras, tá? Vai depender muito de família para família, isso. Não vai ser uma regra geral, porque cada família tem as suas regras. Então,
Tem caso de casas de família que você vai ter que ter um limite de tempo de banho, isso é muito comum, inclusive, tá? Tem horários, tem algumas casas de família que tem horário, né, até o horário limite para você entrar na casa. Então, tudo isso é muito importante ser levado em consideração. Eu sempre dei muita sorte, eu nunca tive nenhuma regra nas casas de família que eu fiquei, e inclusive eu já vi casos de estudantes, né, que fizeram algumas reclamações sobre as regras da casa de família e, avaliando caso a caso, a gente conseguiu fazer a troca, assim, do estudante, né, para outra família, vendo que realmente aquela casa, né, aquela regra não era cabível e que o estudante tinha uma boa argumentação. Mas, é o que eu falei no começo, tenha sempre em mente que é temporário, aceita a regra, conversa, negocia, por exemplo, normalmente eles têm regra de tomar no máximo um banho por dia, mas daí você pegou, saiu, tomou uma mega chuva e tá morrendo de frio. Chega, conversa, fala assim, ah, hoje eu posso, né, é possível abrir uma exceção, eu tomar outro banho que eu tô com frio, eu tô molhado, eu tô sujo, né? Conversa, tudo na base da conversa se resolve. Mas não fique bravo também se você não conseguir uma exceção à regra, porque, como eu acabei de dizer, é exceção. E as famílias recebem muitos estudantes o tempo todo, então se eles têm essas regras, algum motivo tem. Sempre pense nisso, não é nada pessoal, não é um preconceito contra o seu país, não é nada disso. É simplesmente o fato deles terem recebido já vários estudantes de uma vez, né, tipo, diversas vezes. Normalmente eles fazem isso há anos e, por algum motivo, foi necessário colocar essa regra porque eles viam que isso estava prejudicando a dinâmica da casa deles. Só. Depois de tudo que eu falei, é possível que eu tenha te deixado mais assustado ainda em relação a casas de família, mas vamos lá. Existem vários pontos positivos. Eu, particularmente, a acomodação que eu mais gosto é a casa de família. É a que combina mais com o meu perfil e eu vou explicar por quê. A casa de família normalmente costuma ser um lugar mais tranquilo. Por mais que seja comum terem outros estudantes também, é uma família que está morando lá. Então, já vai ser um ambiente já. Normalmente, quem vai para uma casa de família já é uma pessoa mais tranquila, porque quem quer festa, quem quer bagunça, acaba não ficando na casa de família, porque sabe que vai ser mais regrado. Então, costuma ser um ambiente mais tranquilo, mais fácil de você descansar. De noite, tem horário que tem que fazer silêncio, ponto, acabou. Não vai ficar entre e sai. Se ficar, é uma coisa muito mais discreta do que numa residência estudantil, num hostel. Então, para mim, esse já é o principal ponto positivo. O segundo é esse contato mesmo com a cultura local, porque de certa forma você acaba tendo mesmo esse contato. E, por exemplo, na casa de família que eu fiquei na Argentina, era super legal. A minha host mama, ela colocava lá, ela ligava a televisão no jornal na hora que a gente tomava o café da manhã para ir pra escola, e ela ficava sentadinha do lado. Aí, se a gente não entendesse, né, a notícia, ela explicava pra gente, ela explicava o contexto, ela desenhava mapa pra gente, pra ensinar a gente a chegar nos lugares, ela deu um monte de dica legal de lugar pra gente conhecer que a gente não sabia, lugar pra fazer compras, realmente as dicas locais que você tendo contato somente com estudantes, você não vai ter, né, porque eles também não são de lá, a não ser que seja alguém que já esteja lá há muito tempo, né. Então, isso para mim é um ponto extremamente positivo da casa de família e também a questão dessa troca, né, de experiências, né, que você acaba, né, por mais que seja pouco o seu contato com a família, é uma troca de experiência legal que você tem com eles até para entender um pouco mais a cultura, né, ver como é que são os hábitos deles, como é que são as coisas dentro da casa. Eu considero isso uma parte muito importante quando eu vou fazer intercâmbio num outro país e eu gosto muito de ficar em casa de família por causa disso, para ter toda essa troca cultural e conhecer pessoas que não sejam estudantes, né? Que é o que não acontece quando você fica numa residência estudantil, diminui o número de pessoas locais que você conhece, né? E agora, puxando o gancho, né, vamos falar da residência estudantil. Também já tive essa experiência. Acredito eu que eu esperei ficar velha demais para passar por essa experiência, por isso que não foi uma experiência de sucesso para mim, ou eu simplesmente dei azar na casa que eu fiquei, gente. Mas vamos lá, aos prós e contras da residência estudantil, né? O que é uma residência estudantil? Pode ser um prédio da escola mesmo, às vezes, né, em algumas situações é dentro da própria escola,
Não necessariamente, às vezes pode ser tão longe da escola quanto uma casa de família, tá? Mas algumas vantagens da residência. Você já sabe a localização onde você vai ficar quando você fica numa residência estudantil, normalmente, né? Você já tem o seu endereço antes, né? Da casa de família. O endereço da casa de família normalmente chega na semana do seu embarque, só você não consegue isso antes. A residência você já consegue com um pouco mais de antecedência normalmente, a não ser que a residência sejam casas alugadas, né? Que existe essa possibilidade também. Mas se for um prédio, né, uma residência com nome, tudo que você escolher certinho, você já tem o endereço, pronto, acabou. Você já sabe a distância para a escola, você já consegue se programar com tudo isso. Às vezes as residências são vinculadas à escola, às vezes elas são uma organização, né, uma empresa que ou tem parceria com a escola ou com a sua agência. Às vezes elas são da agência, e aí eu já falo para você tomar muito cuidado quando você escolhe uma residência estudantil ou um hostel da agência, porque a probabilidade é que nesses ambientes só se fale português. Por quê? Porque a sua agência é brasileira e quem vai para lá são brasileiros. Ah, mas minha agência falou que tem uns latinos também. Tá, então vai falar português e espanhol. Basicamente. E vai falar só português, gente. Vai ter um ou outro falando espanhol perdido no meio, tá? Então você já vai perder grande parte da sua experiência. É legal se você for muito inseguro e se você não quiser ficar falando o idioma do país que você está indo o tempo todo. Fora isso, eu particularmente só vejo desvantagens de ir numa residência que seja da agência, por mais que na maioria das vezes ela seja bem mais barata. Eu particularmente não gosto dessa opção. Mas tem vários pontos positivos de você ficar numa residência estudantil principalmente quando ela é vinculada à sua escola, porque aí você vai ter vários estudantes da sua escola, de várias nacionalidades diferentes, nesse mesmo ambiente. Ou às vezes, até quando ela não é vinculada à sua escola, é legal porque você vai ter contato com estudantes de várias outras escolas diferentes, inclusive. Então você vai ter a possibilidade de fazer amizade com pessoas que não são da sua escola também. Você não vai ficar preso às amizades das pessoas da sua escola. Então é uma vantagem bem legal. E aí, na residência estudantil, você acaba tendo um pouco mais de flexibilidade, né? Você vai ter regras também, tá? Você não pode pegar e fazer o que você quiser só porque você tá numa residência estudantil. Ah, tô pagando. Não, não é assim. Principalmente você não pode quebrar nada, né? Você tem que respeitar, é um ambiente que você vai ter um convívio com várias outras pessoas, então você tem que respeitar, obedecer as regras. Muitas residências, por exemplo, têm regras de que não pode entrar bebida alcoólica, respeitem, porque você pode ter problemas, você pode ser expulso da residência e deixar o calção. O que é o calção? É aquele dinheirinho que logo que você entra na residência, você já entrega para eles, porque se você quebrar alguma coisa, se você fizer alguma coisa, né, que também é conhecido como depósito, né, se tiver algum imprevisto, tiver algum problema, eles retêm esse dinheiro, senão eles te devolvem no final do seu programa. E é legal então porque você tem um pouco mais de flexibilidade, apesar das regras, né? Você vai ter mais liberdade para usar as áreas comuns, né? Você tá numa casa de família, por exemplo, é pouco provável que você possa usar a cozinha, principalmente para fazer alguma comida, né? Na casa de família, às vezes você pode colocar alguma coisa na geladeira, tudo, mas mesmo assim você acaba meio ficando sem graça, para ser bem sincero, dependendo de como é a dinâmica da casa. Então, na residência estudantil você tem mais liberdade, né, para isso. Tem menos controle de horários, apesar de ter também aquela questão do respeito, né, do silêncio. Mas, ao mesmo tempo que é um pouco mais flexível, você vai ter pessoas que vão abusar um pouco dessa flexibilidade, que é aí a minha grande ressalva, isso aí foi a parte que eu tive mais dificuldade. Eu, assim, particularmente, qual foi o grande problema que eu tive? Nossos horários eram diferentes. Eu morava com pessoas que estudavam num turno contrário do meu. Eu estudava de manhã, a maioria dos meus colegas da residência estudavam à tarde. Então, o que eles faziam? Eles iam para balada à noite e chegavam umas 3 horas antes da hora de eu acordar para ir para a aula. E faziam bagunça, barulho, pegavam coisas na geladeira. Inclusive, eu tinha um coleguinha super simpático que bebia toda a minha água, né, enquanto eu tava dormindo, e pegava eventualmente minha comida também, né? Foi bom, foi excelente. Como eu comentei do caso, né, de que você não pode levar bebida alcoólica para residência, ele levou, ele foi convidado a se retirar da nossa residência, e aí eu recebi coleguinhas mais legais. Mas foi essa a minha super experiência, para quem acha que só casa de família que te dá perrengue, né?
Mas tudo pode ser denunciado, tá? A grande questão é, você quer ser o dedo duro, né? Então, algumas coisas é legal relevar. Ah, tipo, não pode ficar levando o amigo na residência. Ah, mas é uma pessoa, sabe? Você tem que seguir as regras. Vai falar que fui eu que inventei a regra, que você pode quebrar a regra. Tem que seguir sim. Mas é aquele negócio, ai, meu amigo só veio aqui esperar me trocar. Ah, tá bom, né? Essas coisinhas assim que a gente fala, ai, não vou pegar e reclamar pra recepção da escola porque ficou uma pessoa aqui parada na porta esperando, sabe? Então você tem que ver se você tá nesse pique de entra e sai, vai ser um pouquinho mais barulhento, dependendo da regra da residência, o pessoal às vezes faz umas festinhas, né? E mesmo pro pessoal da própria residência, às vezes você tem umas residências assim pra 12 pessoas, 20 pessoas, né? Dependendo do tamanho. E daí o pessoal combina, ai, vamos fazer um jantar todo mundo junto na sexta-feira. Você tem que estar na vibe ou você simplesmente tem que falar, não quero, mas faz aí, fica tranquilo. E não atrapalhar também, sabe? Não ficar incomodado, né? Então, você tem que estar numa vibe mais descontraída, né? Você vai ter que ficar atento à questão de banheiro, né? Vai ter que se organizar em relação aos horários, que pode ser que todo mundo queira usar banheiro no mesmo horário para se arrumar para ir para a escola, pode ser que todo mundo queira fazer as refeições no mesmo horário. Então, tudo isso a gente tem que ficar mais atento, ficar mais organizado, mas é uma experiência super legal que eu vejo que muitas pessoas preferem. Você sempre tem a opção de ficar, né? Você não precisa dividir quarto, você não precisa dividir banheiro, mas, como eu falei, quanto mais você tem exigências mais altas, mais isso vai encarecer. E não vai encarecer em real só, né? Vai encarecer em moeda estrangeira convertido para real. Então, é uma questão de você ver, né, o que você consegue aceitar, o que você não consegue, o que vale a pena pagar um pouquinho mais, né? Mas banheiro privativo eu já adianto que tem residência que nem tem. Então, é uma questão de você ter que aprender a compartilhar um pouco seus ambientes e ficar atento às suas coisas, não deixar suas coisas espalhadas, né? Mas é uma opção muito legal também que eu vejo que tem muita gente que prefere muito mais que casa de família, se dá super bem, faz amizades assim que tem as amizades até hoje. Então, é o que eu falei, vai de perfil para perfil. E aí, normalmente quando você vai numa agência, né, ou quando você entra em contato com uma escola, vê as opções de acomodação, as duas opções que vão te dar são essas: a casa de família, a residência estudantil. Algumas escolas, agências já começaram a trabalhar também com hostel, né? Existe também às vezes essa opção, que nada mais é do que uma residência com menos luxo. Então você vai ter muito provavelmente o seu quarto vai ter que ser compartilhado, você vai ter só aquele seu espacinho na cama, um armáriozinho para você, que muitas vezes não vai nem caber sua mala inteira, vai ter que dividir banheiro, né? Já é uma questão assim. Eu amo ficar em hostel, para ser bem sincera, adoro quando eu tô viajando, quando eu tô a turismo, quando eu faço viagens de final de semana durante os meus intercâmbios, eu sempre fico em hostel. É muito legal para você conhecer pessoas das mais diversas nacionalidades. E é legal porque daí no hostel você não vai estar só em contato com estudantes, né? Tem pessoas com todos os perfis, de todas as idades, de muito mais países diferentes. Então você acaba aprendendo muito mais ficando num hostel, tendo contato com pessoas né, das mais variadas nacionalidades, né, como eu falei. Mas tem muito mais entra e sai. Você tem que ficar muito mais atento às suas coisas, de estar toda hora tudo fechadinho, horário. Então, eu particularmente adoro esse tipo de acomodação, mas não aguento ficar mais de 3, 4 dias. Eu já começo a ficar de saco cheio de ter que ficar toda hora guardando, botando cadeado, ficar organizando, ficar entre e sai no quarto, porque como a maioria dos hóspedes não são estudantes, na verdade, acaba tendo gente que vai pra balada, tem gente que acorda cedinho para fazer alguma excursão. Então, cada pessoa vai estar numa vibe diferente, num ritmo diferente, e você tem que estar acostumado a isso. Eu, quando fico em hostel, fico acordando a noite inteira. Então, pra mim, isso é uma dificuldade. Se você é uma pessoa com sono pesado, então aí tranquilo. Mas também fica atento, não vai pegar, por exemplo, um hostel party, né?
Que vai ter festa toda noite, ou pelo menos toda sexta e sábado à noite. Se for no final de semana só tranquilo, mas tem alguns que tem festa toda noite, ou já tem na quinta-feira, você tem aula na sexta, aí fica barulho, né, até altas horas, assim, né, porque é a proposta do hostel, né. Então, isso tem que ficar bem atento, né, pro barulho, como é que é o clima daquele hostel. Eu já fiquei sabendo de pessoas que ficaram em hostels, né, que a maioria dos hóspedes eram estudantes mesmo, então era super tranquilo, super, né, todo mundo no mesmo ritmo, todo mundo sentava para estudar em algum período, todo mundo dormia cedo, mas isto não é uma regra de hostel. Então vai depender muito do perfil dos hóspedes, do perfil do hostel, da época do ano que você for. Se você for, por exemplo, no verão, muito provavelmente vão ter mais turistas, né? Então você vai ter mais gente indo para bagunça, né? É legal olhar a faixa etária das pessoas que costumam se hospedar lá, né? Mas uma grande vantagem do hostel, além da quantidade de pessoas que você conhece, é, é a questão do preço e também de você ampliar o número de possibilidades dentro do seu intercâmbio de passeios, de atividades, porque o hostel, né, além da sua escola oferecendo tudo, você tem o hostel que oferece várias oportunidades também. Então, é bem legal por causa disso, né? Tem várias vantagens. É só você ter sono pesado e tá nesse pique, né, pra ter mais movimentação. E para quem não gosta de nada disso? Eu não quero conviver com outras pessoas, eu quero estudar fora, quero fazer muita, né, ter essa experiência na escola, mas na hora de descansar eu quero ir pro meu quarto, pra minha casa, fazer a minha comida, fazer tudo do meu jeito. Se é essa a sua ideia, fecha acomodação por conta própria. Não fica em acomodação da escola, não fica em acomodação da agência. Se você já sabe, tipo, aquela pessoa que chega e fala assim, é que eu sou chata. Então faz o seu, amigo, faz o seu. Vai de boa. Eu, pelo menos, como consultora, sou assim. Claro, né? Quando eu faço a consultoria, eu inclusive ajudo na escolha dessa acomodação. Mas o consultor em geral, né? Se você sabe que você tem muita coisinha assim que você quer que seja do seu jeito, faça você mesmo. O consultor não vai conseguir fazer para você, ele vai conseguir te dar orientações, te dar dicas, mas não vai conseguir achar para você o lugar perfeito do jeito que você quer. Então vai, reserva um hotel, reserva uma casa, né? Hoje em dia tem tantas possibilidades, tem tantos aplicativos que você consegue fazer isso, muito mais fácil do que era na época que eu fiz os meus intercâmbios, né? E às vezes até acaba saindo mais barato, né? Porque a gente às vezes tem estudante que fala, eu quero uma residência que tem isso. Sai uma fortuna, daí você pega, procura na internet um hotel, uma casa, né, com esse perfil e sai mais barato, né? A única coisa é o que eu falei, você não vai ter o suporte da agência, não vai contar com a agência para te ajudar se você fez a reserva por conta própria. Mas, tendo isso em mente, vai no lugar que é a sua cara. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem intolerância à lactose. Eu gosto de ir em lugar que eu posso fazer minha própria comida. Eu gosto de ficar em lugar que eu posso usar a geladeira, porque isso é importante para mim, vai ser importante para minha alimentação. Né? Se você tem alguma restrição alimentar, por exemplo, você pode colocar isso aí. Você coloca, por exemplo, se você contrata uma casa de família com alimentação, você coloca lá na ficha que você tem alguma alergia. Você tem que preencher uma ficha gigante falando todas as suas alergias, se você tem alguma questão alimentar, se qualquer coisa que você tenha de saúde, você tem que especificar lá. Porém, isso às vezes vai elevar o custo, né, da sua acomodação. Já se você procurar um lugar que você pode fazer sua própria comida, você já não precisa se preocupar mais com isso, né? Então, se você quer sossego, quer tranquilidade, não quer ter que encontrar com gente, se você tá viajando com a sua família, principalmente quando tá indo família com criança, precisa de um apartamento, gente, de uma casa ou um hotel, né? Mas não dá, daí já fica mais difícil a gente colocar numa acomodação da escola, né? E mesmo que você esteja viajando sozinho, se não é o seu perfil, se o seu perfil é chegar depois, deitar na cama, descansar, jogar suas coisas tudo espalhada, não ter que se preocupar com regra, vai e fecha uma acomodação por conta própria. Ninguém falou que no intercâmbio você é obrigado a passar perrengue. Vai passar um no outro, não tem como a gente fugir disso.
Mas ninguém falou que você é obrigado, você tem que assinar lá um termo dizendo eu vou numa acomodação que eu não vou gostar, ponto. Não, você pode escolher a acomodação que seja a melhor opção para você. Você pode escolher a acomodação que você gosta, você pode ficar na casa de um parente, se você tiver um parente que mora, né, no exterior. Desvantagem, você provavelmente vai ficar só falando português e você vai interagir menos com os colegas da escola porque você vai querer passar tempo com o seu parente. Mas você pode. Desvantagem também de você pegar um hotel, um Airbnb, qualquer coisa nesse perfil. Vai diminuir o seu contato com pessoas que vão falar com você o idioma estrangeiro, né? Mas às vezes você quer isso, não tem problema nenhum. Ah, eu vou ficar o dia inteiro na escola, eu vou ficar a tarde inteira batendo perna, eu vou fazer minhas amizades. Na hora que eu quiser falar com as pessoas, eu pego, falo com as pessoas na rua. Na hora que eu vou pra casa é pra descansar, pra ficar quieto e não quero ficar tendo que socializar com ninguém. Tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema algum. Isso até é importante você saber, porque às vezes, né, o consultor ele quer que você feche a acomodação com ele, daí ele te fala vários pontos negativos, né, de você não fechar a acomodação com ele. Mas quem tem que definir a acomodação ideal para você, a única pessoa que vai saber dizer onde você vai se sentir melhor é você mesmo. Sendo uma pessoa, né, tenha um pouco de resiliência, pense que é um programa de intercâmbio, que a gente tem que ter flexibilidade, que às vezes compensa ficar um nível abaixo do que você queria, mas sobrar um dinheirinho para fazer umas compras, né? Leve tudo isso em consideração, porém, pense no seu conforto. Pense assim, ó, vou passar 4 semanas na acomodação. Onde que eu aguento passar 4 semanas? Ou eu não aguento passar 4 semanas, eu não vou aguentar, não vai dar, mas eu quero ter um lugar para chegar com a segurança, com o conforto da agência. Fecha 2 semanas. Porque o que acontece? Quem vai fazer programa de longa duração, normalmente, não fica para sempre na acomodação que fechou com a agência. Isso também é importante, né? Você ter em mente. Você muito provavelmente vai acabar trocando de acomodação ao longo do seu programa. Você vai pegar, alugar uma casa com os amigos, dividir essa casa, dividir um quarto, né, com alguém que você tenha mais afinidade, né? A residência estudantil, a casa de família, qualquer dessas opções que eu falei são opções de chegada. Você vai chegar, você vai ter um lugar para ficar, até porque você precisa apresentar isso na imigração quando você entra num país, né? Que você tem um lugar para ficar, né? Mas você não precisa ficar para sempre lá, né? Então, por isso que a gente recomenda que você feche, por mais longo que seja o seu programa de intercâmbio, que você feche só 4 semanas no máximo nessa acomodação, né? Então, sempre, né, para você escolher a melhor acomodação para você, leve isso em consideração. Onde eu vou me sentir bem, onde eu vou me sentir confortável, onde eu sei que eu aguento ficar pelo período, porém, o que dá para eu flexibilizar para otimizar, né, o meu programa de intercâmbio, né, para ter uma experiência diferente também. Pensa que intercâmbio tem tudo a ver com experiências. Talvez você, né, tenha esse preconceito mesmo, né, do sentido da palavra de preconceito, conceito anterior, de que não vai dar certo, mas quando você chega lá você vê que é diferente, né? Então leve tudo isso em consideração. E precisando de mais ajuda, tendo qualquer outra dúvida, claro, fique à vontade para deixar seus comentários aqui no vídeo, fique à vontade para falar comigo. Também tem sempre, né, as redes sociais para a gente conversar. Eu tenho perfil no Instagram, tenho a página do Facebook, então fique à vontade para me chamar, tendo qualquer dúvida, né, em relação à acomodação ou qualquer coisa relacionada ao seu intercâmbio. E não se esqueça, caso você ainda não tenha feito isso, de se inscrever aqui no canal para que você consiga tá sempre recebendo mais informações e sempre se atualizando para que você saiba, né, como fazer um processo de intercâmbio bem redondinho e tudo dá certo no final. Muito obrigada! Não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhar com os colegas que também estejam interessados em fazer o intercâmbio. E te vejo na próxima semana. Até mais!